pessoal, sou o professor Luiz Magia, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Um exemplo de limites cheio de detalhes, pequenos detalhes que são importantes na resolução desse exemplo. É o limite quando x tende a 2 pela direita da raiz quadrada de x quadrado menos 4 sobre x menos 2. É um caso de limites infinitos. Embora não pareça, né? Embora nós tenhamos aqui uma indeterminação, né? Se você substituir o x por 2, né? Para x igual a 2, já que o limite é quando x tende a 2 pela direita, mas o x tende a 2. Para x igual a 2, o que nós temos? Nós temos a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos 2, tá? Então, raiz quadrada de 4 menos 4 é a raiz de 0, que é 0. 2 menos 2 é 0. Então, nós temos aqui uma indeterminação, né, do tipo 0 sobre 0. Nós vamos eliminar essa indeterminação aí. Nós vamos usar aí alguns detalhezinhos que aparecem no exercício para eliminar essa indeterminação. Porém, esse exercício é um caso de limites. Limites infinitos, cuja principal regra, né, tem uma definição de limite de uma função f de x sobre g de x, o limite de f de x é diferente de zero, o limite de g de x é zero, isso gera um valor limite sempre crescente, que tende a mais infinito, ou sempre decrescente, que tende a menos infinito. Mas a principal regra que nós vamos gravar aqui, já que o intuito é gravar uma regrinha rápida e fácil, a principal regra é que esses limites infinitos aparecem quando eu tenho números, né? Números diferentes de zero divididos por zero. Eu faço um jogo de sinais e verifico se o limite é mais ou menos infinito. Então vamos acabar tirando essa indeterminação aqui, que nós vamos acabar chegando aí num limite infinito. Bem, primeiro vamos cuidar dessa indeterminação. Como é que nós eliminamos essa indeterminação? Primeiro eu tenho que observar que no meu limite, o x tende a 2 pela direita. Logo, o x é maior que 2, tá? Se o x tende a 2 pela direita, lembra que na definição do limite, nós trabalhamos com intervalos, né? Se eu pego aqui o intervalo em torno de 2, o intervalo de 2 mais delta e 2 menos delta, se o x tende a 2 pela direita, ele está deste lado, então x é um número maior que 2, tá? E, consequentemente, a diferença x passa o 2 para cá, menos 2 é maior que 0, é um número positivo, tá? Bem, o que eu vou usar para resolver esse limite? Eu vou apelar para a definição de módulo, né? Lembra quando eu tenho módulo de um número, módulo de A? Isso é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, que é igual a A se A for maior que 0, maior ou igual a 0, e menos A se A for menor que 0, tá? Então, eu vou usar essa definição aqui. Bem, o que eu vou fazer? Como eu sei que x menos 2 é maior que 0, então eu posso, a partir dessa definição, dizer que x menos 2 ele é maior que 0, então ele se enquadra aqui nesse primeiro, né? Então, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Então, x menos 2 é igual ao módulo de x menos 2, que vai ser igual a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado. Então, eu vou apelar para essa definição de módulo, né, tá? Para poder substituir aqui. E aqui em cima eu vou observar que nós temos nessa expressão aqui x quadrado menos 4, uma diferença de quadrados, que é igual a x mais 2, que multiplica x menos 2, tá? Então nós vamos usar esses detalhezinhos para poder alterar esse limite, transformar esse limite em um outro, né? E eliminar
indeterminação, esse 0 sobre 0. Então vou reescrever esse limite, né, como sendo o limite quando x tende a 2 pela direita, no numerador a raiz quadrada de x mais 2 vezes x menos 2. No denominador, o x menos 2, como x menos 2 é maior que 0, então o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. O módulo de um número positivo é o próprio número. E o módulo é a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, que por sua vez pode ser escrito assim, olha, raiz quadrada de x menos 2 vezes x menos 2, que é o que eu vou usar lá, né, para substituir aqui. Raiz quadrada de x menos 2 vezes x menos 2, tá? E aí eu vou usar uma propriedade, né? A raiz quadrada de um produto é a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Então isso aqui é o limite quando x tende a 2 pela direita da raiz quadrada de x mais 2 vezes a raiz quadrada de x menos 2 dividido pela raiz quadrada de x menos 2 vezes a raiz quadrada de x menos 2, tá? Lembre-se que a finalidade dessas transformações é eliminar o 0 sobre 0. Perceba que o 0 sobre 0 está aqui, olha. Vou fazer uma simplificação, né? Raiz quadrada de x menos 2 com raiz quadrada de x menos 2. E o meu limite vai se reduzir a, né? Vai se reduzir ao limite quando x tende a 2 pela direita da raiz quadrada de x mais 2 dividido pela raiz quadrada de x menos 2, que vai ser igual a... Perceba que nós eliminamos aqui uma indeterminação, 0 sobre 0, tá? O 0, que seria o 2 menos 2 daqui, foi cortado com o daqui, a minha indeterminação sumiu. Mas o que sobrou? Sobrou essa expressão. Se eu substituir o x igual a 2, eu vou ter a raiz quadrada de 2 mais 2, dividido pela raiz quadrada de 2 menos 2, que vai ser igual a raiz quadrada de 4 dividido por 0, que é igual a raiz quadrada de 4, 2 sobre 0. Então eu caio aqui numa expressão, né? Tá? No que é a expressão comum para limites infinitos. Número dividido por 0, mais ou menos infinito, tá? Então lembre-se que divisão por 0 não existe, mas na verdade o x não é igual a 2, x é um número próximo de 2. X é um número que está próximo de 2 do lado direito. Então ó, o x ele está nesta região. O denominador não é 0, é um número próximo de 0. Só que aí complica, porque o próximo de 0, se for próximo de 0 pelo lado direito, ele é positivo. Se for próximo de 0 pelo lado esquerdo, ele é negativo. Porém, nós sabemos o quê? Que se o x tende a 2 pela direita, x é maior que 2 e o x menos 2 é maior que 0, tá? Se o x menos 2 é maior que 0, esse número é positivo. E essa raiz existe, que nós corríamos o risco aqui, se o x tende a 2 pela esquerda, isso aqui é negativo, a raiz não existe e a divisão, né? E se a raiz não existe, essa conta não ia ter um resultado final, ela não existe, tá? Porém, o x tende a 2 pela direita, então x menos 2, x é maior que 2, x menos 2 é maior que 0. E a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo, né? Então aqui nós temos também uma aproximação de 0 pela direita. Como eu tenho mais com mais, o resultado final desse limite é mais infinito, tá? Então,
um limite cheio de detalhes, né? Esses detalhes não aparecem nas contas, né? Porque eu só substituo 2 aqui, eu substituo 2, chego em 2 sobre 0. Porém, esses detalhes têm que ser notados, né? Se você não perceber que existe uma definição de módulo aí, que existe uma questão de aproximação, se o x tende a 2 pela direita ou pela esquerda, você coloca o resultado que não é correto, tá? Então tem que tomar muito cuidado na resolução dessas continhas. Espero que tenha gostado da resolução, tenha entendido, tá? Curta o canal, compartilhe, tem um botão de inscrição, se inscreva no canal para ajudar a divulgação, tá? E muito obrigado.